Olá, amigos, tudo bem com vocês? Vamos então falar da tal da teoria das janelas quebradas. The Brook Windows Theory, teoria essa norte-americana. Agora é óbvio, antes que eu comece a falar sobre a famosa teoria das janelas quebradas, por favor, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho, dê o seu like, compartilhe com os seus amigos, vamos espalhar a semente. Então, faça isso agora, senão tu vai esquecer depois. Meus amigos, o que é a teoria das janelas quebradas? Bom, em primeiro lugar, nós não estamos falando diretamente de direito penal, mas nós estamos falando de criminologia. Estamos falando de uma teoria norte-americana. Até porque os Estados Unidos, eles na verdade, eles dão uma importância muito maior para a criminologia do que propriamente para o direito penal. E bom, primeira coisa, para falar das teorias das janelas quebradas, nós precisamos, antes de mais nada, nos reportar aos anos 60, certo? Mais precisamente no ano de 1969. Pesquisadores de uma universidade norte-americana, eles queriam saber qual é a ligação entre a condição econômica das pessoas e a prática de crimes, ou seja, a criminalidade. Esses pesquisadores, mais precisamente da Universidade de Stanford, na Califórnia, eles resolveram fazer um experimento. Eles pegaram 2 carros, bonitinho, inteiro, tudo certinho, e colocaram, amigos, em locais bem estabelecidos, assim, lugares bem calculados, estrategicamente posicionados. Um dos veículos foi colocado em Palo Alto, cidade, do Facebook, sede do Facebook, ou seja, uma região muito elitizada da Califórnia. E lá foi colocado um carro, região rica. O outro veículo foi colocado no Bronx, ou seja, uma periferia de Nova York. E aí o que aconteceu, meus amigos? Bom, eles deixaram o carro por aproximadamente de 1 a 2 semanas nos lugares. Quando foram no Bronx, lá eles encontraram um desastre total. Ou seja, eles encontraram o veículo totalmente destruído. Óbvio, o pessoal do Brook não era bobo. O que era de valor, motor, pneus, rodas, o rádio, essas coisas, tudo foram furtadas, subtraídas. E o que ficou é que a carcaça foi destruída completamente. Bom, depois disso eles foram para Palo Alto. E lá em Palo Alto, para a surpresa ou para a conclusão da experiência, perceberam que o veículo estava lá completamente intacto. Ou seja, não havia nada, ele foi deixado do jeito que foi colocado. Então, o que os pesquisadores pensaram no primeiro momento? Opa, a gente já pode ter uma base de uma conclusão. A condição econômica é um fator influenciador para a prática de delitos. Regiões de periferia, regiões mais pobres, as pessoas tendem a cometer mais crimes do que na região rica, tanto que o carro ficou intacto, do jeito que foi colocado. Só que aí, amigos, surgiu entre esses pesquisadores um sujeito aí bem legal, um sujeito bem bacana, meus amigos. E esse sujeito, chamado Philip Zimbardo, que adentrou na faculdade de Stanford em 1968, ou seja, um ano antes, e em 2003 agora, eu digo agora, mas já faz quase 20 anos, em 2003 ele conquistou o prêmio Ig Nobel de Psicologia.
Não com essa teoria, mas com a sua tese de doutorado. O fato é que Philip, na verdade, teve uma luz. Ele diz assim, não, eu preciso desenvolver melhor esse caso. E aí veio a teoria das janelas quebradas. O que ele fez nesse carro intacto de Palo Alto? Ele quebrou o vidro de uma janela. E saíram. Passada uma semana, quando retornaram, adivinha o que aconteceu com esse veículo? O mesmo que aconteceu no Bronx. Destruído, depredado, os bens mais importantes surrupiados, subtraídos. Aí eles já chegaram a uma outra conclusão. A conclusão é a seguinte: não é só o pobre que comete crime. Não é só o pobre que comete desvios de conduta. E hoje, nos dias atuais, a gente já concluiu isso. Quantos ricos engravatados cometem crimes terríveis? Então, meus amigos, para a teoria das janelas quebradas, é irrelevante a condição social do agente. Aliás, é irrelevante o agente. Leva-se em consideração o Estado se importando com a coisa. Como assim, professor? Simples. O que se concluiu nos dois, no Bronx, e se concluiu também em Palo Alto com aquele veículo de vidro quebrado? Se concluiu a ausência estatal, ou seja, a ausência do Estado. Ora, se não tem Estado, ninguém se importa. E já que ninguém se importa, o resto vai ladeira abaixo. O vidro começou a ser quebrado. O vidro quebrado incentivou as pessoas à prática delituosa, inclusive em Palo Alto. E aí elas começaram a destruir o outro vidro, a saquearem os pneus, a destruir a lataria. Por quê? Porque o vidro quebrado dá a sensação de quê? De abandono. Por que foi tão rápido a depredação no Bronx? Porque Nova York, principalmente a região da periferia, ela era suja. Ruas totalmente abandonadas, lixo no chão. Vamos fazer um pequeno teste atualmente. A gente andar numa rua totalmente limpa, arborizada, onde tudo está certinho, e depois a gente andar numa rua totalmente suja, de paredes pichadas, degradado, onde nós vamos ter mais a sensação de segurança? Onde parece que o Estado está presente, que é nesses locais limpos. No local sujo, nós temos uma sensação de impunidade, de que ninguém se importa. Ou seja, em algum momento teve uma janela ali quebrada. E isso desenvolveu o restante. Então, o que se pensou? Se pensou o seguinte: para evitar os danos maiores, para evitar que aconteçam os danos maiores, a gente tem que coibir os menores. Para evitar que o carro seja depredado, e depois uma casa depredada, e depois uma região inteira depredada, nós precisamos primeiro cuidar do vidro da janela, para que ele não fique quebrado também. E aí, meus amigos, essa teoria se desenvolveu. Principalmente por quê? Porque se percebeu, amigos, que para chegar nos delitos graves, o sujeito geralmente não começa por eles. Ele começa nos delitos menores, ele começa nos crimes pequenos. Então, se a gente pegar, por exemplo, o homicida, ele já não praticou homicídio de cara. Ele daqui a pouco começou vendendo droga aqui, uma droguinha ali. Daqui a pouco ele começou a ameaças, a lesões corporais, até chegar no homicídio. Um outro exemplo que a gente pode ter é o latrocínio. O sujeito começa com a avidez, né? Com a cupidez aos bens alheios. Ou seja, começa praticando pequenos furtos, daqui a pouco ameaça alguém e comete um roubo, daqui a pouco um roubo com emprego de arma, até chegar no latrocínio. Esses pequenos furtos foram o estopim, a janela quebrada.
Então percebam que para a teoria das janelas quebradas, a gente está trabalhando agora, vindo para o direito penal, em um direito penal do fato, e não um direito penal do autor. Não é a pessoa a condição social, é o fato, é a ausência estatal. Isso é importante. E aí, meus amigos, o que acontece? Aí, em meados da década de 80, nós tivemos um grande governante em Nova York, chamado Rudolph Giuliani. Rudolph Giuliani. Esse senhor ficou muito conhecido, por criar o chamado movimento Law and Order, ou Lei e Ordem, que pregava uma tolerância zero com os comportamentos. Ou seja, qualquer desvio, o menor que fosse, seria punido. Isso começou com os metrôs de Nova York. Nova York, na época dele, era um caos. O índice de criminalidade estava nas alturas. Tanto que existe um filme, quem quiser, inclusive, encontre e assista, que é Nova York Sitiada. Muitos talvez já devem ter assistido, mas esse filme retrata realmente o que era Nova York em tempos de caos. No que se implantou a lei e ordem, Nova York ficou sendo uma das metrópoles mais seguras do mundo. Ele fez exatamente o quê? Jogar uma bituca de cigarro no chão é o primeiro passo para trincar a janela, então tem que ser punido. Isso é tolerância zero. Ou seja, pequenos desvios já merecem punição. Então existia uma certeza de que o Estado estava ali, uma certeza de que o Estado efetivamente iria cumprir com o seu propósito protetivo. Ou seja, a pessoa que ia cometer o desvio sabia que era diferente daqueles veículos, tinha alguém que se importava, alguém que se importa. E foi assim, meus amigos, que devagarzinho essa teoria foi conquistando adeptos, porque ela foi gerando resultados. Foi gerando tanto adeptos que em outros ramos da vida se adota a teoria das janelas quebradas. Na psicologia é muito utilizado, até porque o maior pesquisador era um estudioso, um pesquisador psicólogo. Então a gente tem na psicologia, no empreendedorismo, tu quer ser um empreendedor, tu já tem que evitar pequenos erros para que eles não fiquem maiores. Se tu vai arrumar um cômodo da tua casa, o quarto, por exemplo tradicional, ele está limpinho, mas daqui a pouco tu já joga uma toalha no chão. Quando tu olhar, tu vai ver aquilo ali e aquilo vai te incentivar a depredar mais do que consertar. E aí vai outra coisa para o chão. E aí a coisa tende a piorar. E aí que se descamba para a bagunça. Nos estudos em que uma pessoa está cursando um mestrado, um doutorado, uma graduação, a preparação para o vestibular, para um concurso público, a procrastinação começa com o martelinho no vidro. Ou seja, nesse momento, tu mesmo está quebrando a tua própria janela. No momento em que tu deixa de cumprir o teu roteiro, passou um dia, tu não cumpriu, aquilo vai te passar a sensação de que o abandono é mais iminente do que o cuidado e o êxito. Então, o que acontece? Deixa-se um dia de fora, não se estuda, o outro não estuda também. No terceiro, tu já guarda o livro num canto. No quarto dia, tu já está fazendo outras coisas. Tudo porque um dia quebrou-se a janela. Em uma prova do Ministério Público, há um tempo atrás, se perguntou se existia algum movimento recente que representasse a teoria das janelas quebradas. Existem várias. Mas o exemplo clássico que nós temos dessa teoria no direito penal é a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. Se a gente pegar a Lei Maria da Penha, nós vamos ver que lá diz que pune-se a violência no âmbito doméstico e familiar de qualquer ação ou omissão baseada no gênero. Qualquer. Ou seja, já é desde o início. Por quê? Porque o agressor que mata a esposa,
ele não começa matando a esposa. Ele começa com uma violência psicológica. Ele começa com violência moral, muitas vezes violência patrimonial. Por isso que qualquer conduta agressiva relacionada ao gênero, por menor que seja, já vai, meus amigos, ser punida. Já vai haver punição, não por causa do criminoso, mas por causa do fato. É como se o Estado dizendo, acabou a mamata, eu estou aqui e vou efetivamente exercer o meu direito de punir, para evitar que aquela janela quebrada gere um caos ainda maior. Enfim, meus amigos, eu acho que eu consegui passar resumidamente o que essa teoria, né, tão utilizada, vinculada à criminalística, né, certo? A criminologia, e que a gente possa ter vinculado à vida e também, obviamente, ao direito penal. Não esqueça, se inscreva, curta, ative o sininho e compartilhe. Estarei ansioso para os próximos vídeos. Um grande abraço, meus amigos. Valeu! Tchau, tchau.